Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso curso e no vídeo de hoje iremos falar sobre integrais duplas, tá? Então, pessoal, falar sobre integrais duplas, o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? É o cálculo de integrais agora para funções de duas variáveis, tá? Então, para a gente conseguir construir, né, e apresentar para vocês o que seria a integração dupla, né, ou seja, o que seria a integral de funções de duas variáveis, então vou relembrar um pouquinho o nosso conceito de integral para uma função de uma variável, tá? Então, só para vocês relembrarem, né, vamos considerar aqui uma funçãozinha f definida num intervalo fechado AB, tá, dos reais, que vai para os reais. Então, ou seja, considera essa função aqui contínua, tá? Definida nesse cara. Então, aqui a gente tem o que seria a nossa funçãozinha y igual a f de x, que seria essa curva aqui contínua definida no intervalo AB. Tá? Então, como que era a construção, né? Para a gente fazer aquela soma de rima. Então, o que a gente fazia? A gente pegava o intervalo AB, subdividia esse intervalo em n pedaços iguais, né? E o tamanho de cada subintervalo aqui, a gente disse que tem um tamanho ΔX, né? Então esse ΔX nada mais é do que você pegar aqui o B sobre A e dividir pela quantidade de subintervalos que você quer, que no caso seria N. Tá? Então o tamanho aqui de cada subintervalo, cada um deles tem tamanho ΔX. Então veja bem, se você fez isso, né? Então você vai, através desses subintervalos, você vai construir retângulos, né, de altura um f de x estrela. O que é esse f de x estrela? Então, para cada subintervalo, então digamos que eu escolha esse subintervalo aqui, você pega um valor de x aí no meio entre eles, e por isso que a gente chama de x estrela, tá? E aí, se esse cara aqui é um x estrela, o f de x estrela, né, que seria esse carinha aqui, f de x estrela. Então, o que você fez? Para esse xi, você pega o f de x estrela, que é onde você está tocando aqui na nossa curva. Então, ou seja, você constrói um retângulo com base sendo esse subintervalo, ou seja, sendo ΔX, e a altura sendo o f de x estrela. Então, veja bem, a área desse retângulo, né, é fácil calcular. A área desse retângulozinho é o que a gente sabe, né? Base vezes a altura é f de x estrela, vezes a altura que é ΔX. Tá? Lembrem muito bem, né? Para a gente falar de integral, a primeira coisa que vocês lembram é do cálculo da área, né? Vocês sabem que a representação geométrica, né, da integral de uma função de uma variável nada mais é que o cálculo da integral é a área da região que está sob essa curva aqui, até o eixo x. Então, ou seja, para construir a definição de integral, é isso, toda essa ideia geométrica que a gente usa. Então, ou seja, para encontrarmos a área dessa região aqui que está abaixo sobre a curva, tá? Se a gente construir retângulos da mesma forma que a gente construiu aqui para cada um dos subintervalos, se a gente calcular a área de cada um desses subretângulos aqui, né, desses retângulos, a soma de todas essas áreas vai dar aproximadamente a área da região que a gente quer. Correto? Então, por exemplo, a área da região que a gente quer é aproximadamente a soma, como eu dividi por n pedaços, né? Então, de 1 até n, de quem? Da área de cada retângulo, que é f de x estrela vezes ΔX. Mas percebam muito bem, né, pessoal? Isso aqui a gente chama de soma de rima, né? E percebam muito bem que se eu pegar esse n e tender ele para infinito, significa que eu estarei subdividindo esse meu intervalo aqui em pedaços cada vez menores, mas eu vou conseguir para cada um deles construir retângulos que cada vez mais a minha área aqui vai ser melhor aproximada. Então, ou seja, a nossa área
ela vai ser exatamente igual ao limite de n tendendo a mais infinito de toda essa soma aqui, ó, de 1 até n da f de xi estrela vezes ΔX. E é esse limite todo dessa soma de Riemann que a gente define o que seria a integral de a até b da nossa função f de x dx. Tudo bem? Então, essa é a ideia principal, né, pessoal? Aqui a gente pode se aprofundar mais, claro, mas aqui é só uma coisa só para relembrar. Que a ideia básica, né, de você construir subretângulos aqui e ir somando cada um deles para chegar no que seria a definição de integral. Agora, para funções de duas variáveis, a ideia é basicamente a mesma, tá? Então é isso que a gente vai fazer durante todo esse vídeo, tá bom? Então vamos prosseguir. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai tentar definir a integral para funções de duas variáveis sobre regiões que estão definidas em retângulos, para depois a gente definir numa região qualquer, tá? Então, por exemplo, o que seria um intervalo? A gente tinha um intervalo fechado lá nas integrais definidas do cálculo 1, né? Então, o que seria aqui, entre aspas, né, o nosso intervalo fechado? Tá? Então, seria aqui um cartesiano de dois intervalos fechados. Tá? Então, ou seja, vamos definir a nossa função apenas no nosso retângulo fechado, ou seja, que seria o intervalo AB cartesiano com o intervalo AB, ou com o intervalo CD, desculpa, e aí é dado por isso, né, o conjunto de pontos do R2, onde o x varia entre A e B e o y varia entre C e D. Então, ou seja, aqui no nosso domínio seria essa região R, tá? Para cada valor aqui de R, eu tenho uma função definida, que para o nosso caso aqui a gente vai considerar sendo apenas funções positivas, mas apenas para vocês entenderem a ideia. Em geral, isso vai valer para qualquer função, tá? Então, ou seja, para cada ponto em R, você tem um valor f de x correspondente, né? Ou seja, você tem um valor z correspondente. Então, o objetivo aqui que a gente quer fazer é, na verdade, calcular uma maneira de como encontrar o volume, tá, desse sólido aqui, ó, que está definido, que tem base como sendo R, tá, e a altura sendo o que seria ali o gráfico da nossa função. Né? Então a gente quer saber qual seria o volume desse sólido, desse sólido aí. Tudo bem? Fazendo uma ponte aqui com o cálculo 1, antes a gente queria encontrar a área, né, para definir a integral para funções de uma variável. Como a gente está em funções de duas variáveis, vai aumentar uma dimensão, então na verdade a gente quer calcular o volume agora que está sobre o gráfico da função, ou seja, a gente quer saber o volume desse cara, ou seja, quanto de água que vai caber nesse bloco aqui, né, até a f de x. Tudo bem? Então a ideia aqui, pessoal, assim como a gente fez lá para funções de uma variável, é a gente também subdividir essa região aqui fechada em pedacinhos cada vez menores. Tudo bem? Então isso que a gente vai fazer. Então, ó, no próximo slide, ó, a gente vai dividir o intervalo AB em n subintervalos, tá? Fechados, de comprimento, cada um deles sendo um ΔX, que é dado por esse cara aqui. E também vamos dividir o intervalo CD em n subintervalos de comprimento ΔY, tá? Dado por isso aqui. Então assim a gente constrói, né, diversos subretângulos, né? N vezes M retângulos dentro da região R, como vocês podem ver aqui na figura aqui embaixo. Então veja bem, para cada um desses pedacinhos, esse pedacinho aqui vale ΔX e o pedacinho aqui da lateral vai valer ΔY, né? Então dividimos aqui CD, dividimos o AB em tudo isso. E da mesma forma que antes, né, pessoal, a gente pegava um x arbitrário, né, dentro daquele subintervalo.
Então, como aqui a gente está trabalhando com regiões retangulares, né, então a gente vai ter que pegar um par ordenado xy dentro dessa região. Então, a gente escolhe aqui, tá, um carinha arbitrário qualquer, que a gente vai chamar de xi, xij estrela e yj estrela, tá certo? Outra coisa que é importante a gente frisar é o seguinte: qual a área de cada um desses subretângulos, né, seria ΔX vezes ΔY, que a gente vai chamar de ΔA. Tudo bem? Outra coisa que a gente vai denotar também, cada subretângulo aqui a gente vai chamar de RJ, que nada mais é o cartesiano de dois subintervalos aqui fechados, né? Esse intervalinho fechado e esse intervalinho fechado aqui. Tudo bem? Feito isso, pessoal, olha o que a gente vai fazer. Como a gente quer calcular o volume de toda essa região, vamos por partes. Vamos calcular o volume do que seria esse paralelepípedo aqui, ó, que tem como base sendo aquele retângulozinho que a gente acabou de construir, e a altura seria quem? O f de x i j, x, y e j, tá? Ou seja, esse cara toca aqui na nossa função, esse carinha, né, obviamente, tem uma altura f de x i j estrela, y e j estrela. Tudo bem? Então, ou seja, o que seria o volume desse paralelepípedo aqui? Ó? O volume do paralelepípedo, vocês sabem que é a área da base vezes a altura. A altura a gente sabe que é esse carinha, e a área da base seria o ΔX vezes ΔY, que é o ΔA, né, que seria a área desse carinha. Então, o que a gente vai fazer? Para cada um desses subretângulos aqui, a gente vai construir paralelepípedos de altura f desse cara aqui, tá? Ó, pessoal, aqui tá errado, tá? Aqui tem um erro de digitação, aqui é y, tá? Então, desculpe aqui, f de x e j e y e j, tá? Feito isso, você constrói todos esses carinhas e o que a gente tira é que, olha só, construindo todos esses retângulos, percebam que se eu for calcular o volume da soma de todos esses caras, vai dar aproximadamente o volume da região aqui, né, do sólido que a gente quer. Então, só para complementar aqui o erro, né, de novo, aqui não é x, aqui é y. Então, vamos arrumar, aqui é y. Então, ou seja, isso que eu acabei de dizer para vocês, o volume do que a gente quer é aproximadamente a soma de todos esses volumes aqui. E percebam, né, pessoal? Essa soma nossa tá dependendo, né, tanto de n e de m, tá? Então, ou seja, aqui a gente tem uma quantidade, ali a gente tem outra, tá? Então, ou seja, depende tanto de m e n. E assim, como vocês sabem, né, se eu pegar o limite desse carinha aqui, tá? Tendendo o n a infinito e o m a infinito, ou seja, significa que a gente está diminuindo cada vez mais cada subintervalo, só que essa aproximação aqui se torna cada vez melhor. Ou seja, ao fazer esses caras tenderem a infinito, tá? Ou seja, a gente vai chegar exatamente no volume do objeto que a gente precisa. Tá bom? Então, feito isso, a gente tira o que? Ó, que tomando, tem uns errinhos aqui, desculpem. Não é só o n, né? Mas o m também, para infinito. Temos que o volume V é dado por V é o limite quando os dois carinhas, aqui está escrito certo, vão para infinito, dessa soma aqui que seria a nossa soma de Riemann, tá? E aqui também tem um errinho, está faltando o Y. Tudo bem? E aí, pessoal, só para uma identificação, tudo, ao invés de a gente ficar escrevendo esse limite todo dessa soma de Riemann, isso aqui a gente vai dizer que é a integral dupla, tá? Da nossa função. Então, ou seja, a definição, né, da integral dupla de f sobre o retângulo R, tá? Não é sobre qualquer região, sobre um retângulo R, a gente denota como as duas integrais da região R
da f de xy d de A como sendo o limite desse somatório todo aqui, tá? Não podemos esquecer que aqui também é y vezes ΔA, que seria a área do nosso retângulo. Obviamente, pessoal, essa integral, né, a gente escreve desse jeito se o nosso limite existir, né? Se esse limite aqui for ele existir, né? Ou seja, ele convergir. Tudo bem? Então isso seria a definição de integral dupla, tá? De uma maneira mais matemática direta. E a pergunta que fica é: como que a gente consegue calcular as integrais, né, dessa maneira? De fato, é um pouco mais complicado, né, pessoal? Então existe um jeito mais fácil de se calcular, que é o que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides. Então, ó, antes disso, né, temos as propriedades, que aqui vai valer as mesmas propriedades que a gente conhecia lá da integração. Se você tem a integral dupla da soma de duas funções, essa integral é linear, ela se abre, tá? Mesma coisa com a constante vai para fora e a gente pode integrar. E se você tem que a integral dupla de f de x é sempre maior ou igual que a integral de uma outra função, se essa função f de x, y for maior ou igual que a função g de xy. Tá certo? Então, ó, a maneira que a gente pode trabalhar para conseguir integrar é da mesma maneira que a gente fazia quando a gente ia derivar parcialmente, tá? Então, ou seja, aqui basicamente falando, a gente vai integrar em relação a x e depois integrar em relação a y. Então, como que a gente faz no primeiro momento? Então, considera a nossa função f já sabendo que ela seja integrável no retângulo R, ou seja, que aquele limite lá vai existir, tá? Então ela vai ser uma função integrável. Tá? Não quero entrar em detalhes do conceito de função integrável, que é um pouquinho mais delicado. A gente precisa trabalhar com épsilons, e aqui não é o objetivo do nosso curso, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Considere uma função que depende de x, tá? Que eu vou chamar ela de a de x. Só que essa função seria o quê? A integral de c até d da nossa função f, mas só pensando na variável y. Então, ao realizar essa integral, aqui uma integral simples, né, uma integral de uma variável, ao você integrar em y, depois você substituir tudo, depois que você integrar a variável y, vai ficar uma função que só vai depender da variável x, ou seja, por isso que a gente colocou um a de x. E aí, pegando esse a de x, o que a gente faz? A gente vai integrar esse carinha agora só na variável x. Então, ou seja, eu tinha esse cara que eu integrei primeiro em relação a y, tá? O que significa? Eu mantive x fixo e integrei f de x só na variável y. Agora eu vou pegar esse resultado aqui, que só depende de x, e vou integrar em relação a x. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Se eu estou integrando esse cara em relação a x, significa que esse a de x é esse cara aqui, ó. Então, ou seja, eu estou integrando de a até b, na verdade, a integral desse cara aqui em relação a y e depois dx. Então, primeiro eu estou integrando em relação a y e depois integrando em relação a x. E aí, se a gente omitir esse colchete aqui, pessoal, a gente pode dizer que a integral de a até b, de c até d, de f de xy, dy, dx, é dada por isso aqui, ó. Significa que a gente vai estar integrando primeiro em relação à variável y e depois na variável x. Tá? Essa integralzinha aqui a gente chama de integral iterada de f. Uma coisa que vale destacar para vocês, pessoal, se eu tivesse invertido aqui, ó, ficasse na parte de dentro integral de a até b, eu não posso integrar em relação a y, hein? Porque o meu x só está definido no intervalo AB. Ele não está definido no intervalo CD. Então tem que tomar cuidado quem que vocês vão colocar aqui. Se você vai integrar em relação a y, o seu intervalo de integração tem que ser onde o y está definido. Mesma coisa que tem que pensar aqui para o x. Tá certo?
Então, analogamente, pessoal, eu vou conseguir fazer esse tipo de integração se eu inverter tudo, né? Se eu pegar uma função que depende de y aqui, tudo bem? Ou seja, uma função b, que aí eu vou estar integrando, na verdade, em relação a x, depois eu integro em relação a y e eu tenho a mesma notação aqui. Ó. Tudo bem? Que também é chamada da nossa integral iterada de f. Então, ó, observem que em ambas as equações trabalhamos de dentro para fora. Tá? Então, ou seja, sempre vai integrando de dentro, depois vai para fora. Tá certo? Então vamos fazer um exemplinho aqui, vamos fazer no braço mesmo. Então vamos lá. Então, ó, primeiro calcule esse carinha aqui, ó. A integral de 0 até 3, depois da integral de 1 até 2, de x ao quadrado y, dy dx. Então o que a gente precisa fazer, pessoal? Primeiro é calcular esse cara aqui, ó. Esse aqui seria o nosso a de x. Só para a gente colocar aqui. Então a gente calcula esse cara de 1 até 2, x ao quadrado y, dy. O que isso significa? Né? Que eu vou integrar esse cara em relação a y, ou seja, o x, pessoal, eu considero ele como uma constante, muito parecido como a gente fazia para as derivadas parciais. Então, ou seja, aqui na verdade você está integrando, né, y, porque x ao quadrado é uma constante. Então vai ficar x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2, de 1 até 2. Então, ou seja, isso vai nos dar x ao quadrado vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, isso vai nos dar, né, pessoal? Vamos colocar aqui que o a de x é x ao quadrado vezes 4 sobre 2, 2 menos 1, 1. Deu próprio x ao quadrado. Tudo bem? Sem problemas até aí? Opa, tem um errinho, né? Que é 2, né? Então vamos arrumar essas continhas aqui. Estou errando contas. Então aqui, vamos apagar. Então na verdade isso é 2 menos meio, né, pessoal? E não menos 1. Então, ou seja, a gente vai ficar com 4 sobre 2 menos 1. Então, x ao quadrado, 3 meios de x ao quadrado. Então vamos guardar isso, né? Que o a de x é 3 meios de x ao quadrado. Ah, pessoal, mas vamos lembrar o seguinte, né? Agora eu preciso integrar o a de x em relação a x. Então, a de x dx. Esse que seria a integral de 0 a 3. Então, a integral de 0 a 3 de 3x ao quadrado sobre 2 dx. E a gente tira o quê? A integral desse carinha aqui vai ser x ao cubo sobre 2 de 0 a 3. Ou seja, 3 ao cubo sobre 2 menos 0. Então, vai nos dar 27 sobre 2. Tá certo? Então, veja bem, calculamos esse cara, deu 27 sobre 2. Vamos ver se a gente calcular o contrário, né? Na verdade, eu começar integrando primeiro em relação a x e depois em relação a y. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá. Então, esse carinha aqui eu vou chamar de um b de y. Então, o nosso b de y é a integral de 0 a 3 de x ao quadrado y dx. Então, ou seja, eu estou integrando a variável x, então vai ficar x ao cubo sobre 3 vezes y, que é uma constante, de 0 a 3, e isso vai nos dar 27 sobre 3, correto? Vezes y, e depois o outro dá 0, né? Ok, agora eu tenho que pegar esse cara e integrar ele de 1 até 2, de 27 sobre 3y, dy. Fazendo essas continhas, né, pessoal, o que a gente vai tirar?
27 sobre 3 vezes y ao quadrado sobre 2, de 1 até 2. Então, vai ficar 27 sobre 3 vezes 2 ao quadrado sobre 4 vai dar 2, menos meio. Tudo bem? Ou seja, 27 sobre 3 vezes 3 sobre 2. E olha que beleza, deu 27 sobre 2. Veja bem, parece que deu a mesma coisa, né, pessoal? Calcular, tanto faz calcular de um lado como faz calcular de outro. E de fato isso vai acontecer, pessoal. Isso é interessante, tá? Que é o teorema de Fubini. Então, toda vez que a sua função for uma função contínua e que ela estiver definida num retângulo aqui, a integral que a gente quer, né, a nossa integral dupla, tanto faz, tá? Eu começar integrando em relação a y e depois em relação a x, ou começar integrando em relação a y. Opa, tá errado aqui. Não foi substituído. Que dó. Então, estou com bastante erro nesse vídeo, pessoal. Então, ou seja, na verdade aqui, pessoal, ficaria de C até D, aqui de A até B, então aqui fica X e aqui fica Y. Tudo bem? Então, ou seja, não importa a maneira que você está integrando, começando por X ou começando por Y, a gente tem, tá, o que seria o teorema de Fubini. Vale destacar, pessoal, que esse teorema, tá, ele vale por condições mais fracas, tá? Basta a função ser limitada e que ela não tenha descontinuidades num número finito de pontos desse retângulo aqui. Mas no caso de vocês, a grande maioria das funções que aparecerão para vocês são funções contínuas, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então aqui, pessoal, mais para a maneira de construir. Então vocês podem construir, não vou calcular essa integral, depois vocês calculem. A integral da região R dessa função y, seno de yx d de A, seria a integral de 1 até 2, a integral de 0 a π, de y seno de xy, dy dx, que é a mesma coisa que a integral de 0 a π, integral de 1 até 2, y seno de xy, de 1 até 2 seria dx e aqui seria dy. Tudo bem? Depois vocês calculem, isso aqui é só para mostrar que vale o teorema de Fubini, essa função aqui é contínua, definida nesse carinha aqui. Então, pessoal, a gente consegue, posso dizer assim, comutar, né? Escolher com qual variável eu quero começar. Às vezes isso vai facilitar muito, tá, pessoal, em alguns exemplos. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui seria o vídeo de hoje. Desculpe os erros de digitação, tá? E alguns erros de cálculo, mas acabei enxergando os erros todos. Então, veja os links no tópico do material complementar. Também façam a lista de exercícios que está no Moodle, tudo bem? Os links que estão lá seria uma aula bem mais completa, tá? Então, para vocês, caso faltou alguma coisa, dê uma olhadinha nesses links, que obviamente a aula num quadro-giz é muito melhor que o nosso vídeo aqui. Tudo bem? Então, espero que todos estejam bem e até o próximo vídeo ou até a próxima aula. Até mais!